Senta que lá vem a história. Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Aqui em casa estamos todos bem, com a graça de Deus. Eu quero começar hoje a nossa aula fazendo uma oração por todas essas vítimas, do Covid, porque é uma situação que a gente tem ouvido tanto, Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas passando por dificuldades, e hoje eu quero colocar para vocês a vida de cada família que perdeu um ente querido, que perdeu alguém, ou que alguém está doente dentro de casa e que tem que ficar no resguardo sozinha, Então eu quero colocar isso para vocês, tá bom? Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos passando, crendo, Senhor, e tendo firmeza em Ti, Pai. Por isso estamos contigo a cada momento, sabendo o quanto o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Colocamos a Ti, Senhor, cada família, Pai, que está passando pela essa dificuldade do Covid dentro de casa, por essas famílias que perderam entes queridos e tudo isso que tem acontecido com o mundo, Pai. Confiamos em Ti e que tudo isso passe logo, Pai. Confiamos que o Senhor será soberano sobre tudo isso, nos ajudando a sair dessa, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Então, meus queridos, hoje eu quero falar com vocês o seguinte. Eu preciso que vocês peguem a Bíblia. Lembrar lá na aulinha na igreja o quanto a gente fazia leitura na Bíblia? Pois é, hoje nós vamos fazer 3 leituras na Bíblia, tá bom? Então, peguem a Bíblia, ou pede para o papai e para a mamãe, ou alguém que esteja perto de vocês, pegar a Bíblia. Porque hoje nós vamos lendo, explicando, e assim vai ser a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira leitura na Bíblia vai ser em Lucas. Lucas, capítulo 5, vamos começar lá no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Então, o título é Jesus chama os primeiros discípulos. Então, vamos lá, vamos pegar. Já está todo mundo com a Bíblia aberta? Vamos junto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genazaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado do barco, que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então essa é a nossa primeira leitura. O que nós vamos falar um pouquinho dessa leitura para vocês? O que é importante? Vamos ressaltar cada parte. Quando Jesus entra no barco, quando Jesus se aproxima, ele vê o que eles estão chegando com um barco vazio de pesca, Não pegaram nada a noite toda. E a gente sabe o quanto várias famílias sobrevivem da pesca.
né? Várias pessoas sobrevivem da pesca, famílias sobrevivem da pesca, e lá não era diferente. Então eles saíam toda noite, é todo um processo. Tem que limpar a rede, tem que acertar a rede, tem que ir ao mar e passar a noite toda pescando para conseguir pescar, para conseguir pegar o peixe. E isso foi o que eles haviam feito. Quando Jesus viu que eles estavam próximos, estavam chegando perto e nada tinha pego, Jesus entrou no barco, pediu para ele afastar o barco e dali já começou a falar o quanto era importante ele fazer aquilo que ele havia pedido, né? E assim foi que Jesus fez. Jesus pegou, foi até eles e falou: vamos seguir a pesca. Aí Simão Pedro falou: mas Jesus, nós acabamos de chegar do mar e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está me pedindo, eu vou fazer. E assim ele fez. Ele foi o quê? Obediente, né? Quando ele obedeceu, o que Jesus fez? Mostrou para ele o quanto era importante ser obediente, né? Encheu o barco de peixe. As redes começaram a se rasgar. Teve que chamar amigos que estavam com barcos perto. Para quê? Para pegar essas redes e esses peixes. O barco começou até a afundar. Acho que a gente não tem nem noção de quanto peixe tinha naquele barco, né? É muito peixe. Pensa, para você afundar um barco. É muito peixe, né? E peixe é leve. Concorda que são peixes leves? A não ser que fosse tubarão, né? Mas acho que tubarão não era. Enfim, Jesus mostrou para ele o quanto valia a pena obedecer. Mas Simão Pedro ficou tão assustado com aquilo tudo que falou: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Eu não confiei em ti. Mas Jesus tinha um propósito para Simão. Tinha. Ele queria chamar ele para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Que importante, né? E daí começou a ser chamados os primeiros discípulos. Ia ser fácil ser pescador de homens? É fácil ser pescador de homens? Não é fácil. Mas Deus, se você for obediente, se você levar a sério o que Deus quer da sua vida, você vai sempre estar ajudando e pescando homens, né? Então, eu queria deixar para vocês o quanto é importante ser obediente, tá bom? Então, vamos para a segunda leitura. A segunda leitura é um pouquinho só para frente. É em Lucas, capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9. Todo mundo chegou no capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos lá? Todo mundo junto comigo? Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda a multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Toda vez que a gente lê uma passagem dessa, a gente fica maravilhado, né? Eu, principalmente, assim, uma passagem dessa me deixa muito tocada,
muito tocado, porque a gente vê o tamanho da grandeza, né, de Jesus, a capacidade, o quanto Jesus é importante, o quanto Jesus é Jesus. Quanto Jesus é Jesus, é isso mesmo, porque ele é diferente, ele é mais, ele é melhor que tudo. Vocês já pensaram o que é 5.000 pessoas? Vocês têm noção o que é 5.000 pessoas? É muita gente, né? Vamos pensar, é muita gente. Pois é. Para 5 pães e 2 peixes. É pouca comida, né? Mas para Jesus não. Para Jesus nada é pouco. Nada. Vocês já ouviram a mamãe falar alguma vez assim: nossa, tinha tanta gente comendo aqui em casa hoje, eu fiz almoço para tanta gente que eu achei que a comida não fosse dar e deu? Pois é, aqui em casa vive acontecendo isso. Eu faço comida, daqui um pouco chega um, chega outro e a comida nunca acaba, porque Jesus sempre abençoa o alimento. E aí, aqui nessa passagem é a mesma coisa. Jesus mostra para os seus discípulos o quanto é importante confiar na palavra dele, né? Quando Jesus fala, não deixa ninguém ir embora, divida em 50 homens e me dê o que vocês têm. Deu graças ao alimento e partiu o pão. Quando partiu o pão, os discípulos viram o quanto Jesus fez por todos aqueles que estavam ali. Porque vocês viram que no final sobrou 12 cestos cheios de alimento ainda? Pois é, então Jesus é um Jesus que surpreende. Basta obedecer. Então, pela segunda vez, Jesus mostra aos discípulos o quanto é importante obedecer, né? Então, nós também não podemos ser diferentes. Nós temos que ser o quê? Obedientes. Obedientes a Deus. Obedientes aos pais. Obedientes na escola. Por quê? Porque Deus está sempre conosco. Jesus está sempre ali, pertinho, nos abençoando, nos ensinando, não é? E dessa passagem Deus mostrou o quanto é importante obedecer. Porque eles obedeceram e Jesus multiplicou os pães e os peixes, não é mesmo? E agora nós vamos para a terceira leitura. A terceira leitura, vocês têm que voltar um pouquinho lá em Marcos. Volta um pouquinho a Bíblia, lá em Marcos, tem mais uma passagem que Jesus mostra. Corta. Lá em Mateus, Jesus vai mostrar o quanto foi importante o peixe para aquela passagem, para aquele momento. Ele usou o peixe mais uma vez. Vamos lá, todo mundo em Mateus? Vamos, Mateus 17. Vamos do versículo 24 ao versículo 27. Todos juntos? Vamos lá? O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram e Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos? Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Olha como Jesus é soberano.
Olha como Jesus cuida dos detalhes, né? O papai e a mamãe de vocês também pagam imposto? Aqui em casa a gente também tem que pagar imposto. Então não é de hoje, né, que existem esses cobradores de impostos. Mas, e na igreja? Você sabe que na igreja também paga imposto? Também, eles têm os deveres. E naquela época também tinha os seus deveres, né? Só que eles não viviam com dinheiro. Jesus, os discípulos, eles viviam na caminhada, né? Eles não se importavam em ter dinheiro, eles se importavam em ter vidas, em ganhar vidas para Jesus. Desde aquela época, o importante era falar, o importante era mostrar o quanto era importante caminhar com Jesus, né? Não era ser rico, não era ter dinheiro, não. O importante era ter Jesus perto. Como hoje, né? Hoje também não é diferente, né? Mas enfim, vamos lá. E nessa última leitura, Jesus mostra que ele é um Deus do impossível, né? Ele mostra Jesus, eu sou Jesus mesmo. Apesar de você estar aqui desconfiando que eu vou ter condições de pagar o meu imposto, eu vou pagar. Para quê? Para não ter o que falar, para ninguém sair falando que aqui não paga imposto. E aí falou para Simão: vá lá pescar. O peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro. Como é importante, né? Como Jesus é maravilhoso. E assim Pedro fez. Pagou 2 dracmas para o imposto de Jesus e 2 dracmas para o imposto de Pedro, porque ele achou uma moeda de 4 dracmas. Pois é, mais uma vez, Simão foi obediente, obedeceu a Jesus, né? E hoje eu quero deixar para vocês a palavra-chave da aula. A palavra-chave hoje é o quê? Opa! Obediência. Olha aqui. Essa é a palavra-chave. Aonde nas 3 passagens nós vimos que os discípulos foram o quê? Obedientes. E vocês também, como sementes de Jesus, né? Vocês são sementes, aonde estão germinando, aonde estão aprendendo, aonde vão caminhando e assim ser discípulos, né? Não estão caminhando a ser discípulos de Jesus? Pois é, vocês têm que levar no coração essa palavra, a palavra obediência, tá bom? Então hoje a nossa aula é sobre obediência. Então a nossa obediência tem que ser a Jesus? Tem que ser a Jesus. E também tem que ser o quê? Ao papai e à mamãe, aos mais velhos, à professora na escola, que nós sejamos obedientes, certo? Então tá joia. Muito obrigado, pessoal, por estar comigo mais uma vez. Espero que todos fiquem bem. Um grande beijo no coração. Tchauzinho. Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, saudade de estarmos juntos. Mas como não tem jeito, nós vamos fazer os nossos cultos online com vocês agora. E a gente tem um desafio para vocês, que é aprender essa música. Uma música nova para quando a gente puder voltar, quando a gente puder estar juntos, a gente apresentar para a igreja. Combinado? Então ouçam muitas vezes. É uma música linda que vai ser muito bom pra gente nesse momento também. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei isso é Jesus. O amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei isso é Jesus. Ele me deu a salvação.